Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Ai, lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Olá a todos, olá a todas. Estamos no 24º dia da contagem do Homer, dia da gente trabalhar Tiferet de Netzach. Então, estamos nessa semana em que a gente trabalha a persistência. E agora Tiferet tem tudo a ver com o quê? Com o equilíbrio, com a beleza, com a harmonia na persistência. Mas esse ano a gente escolheu trabalhar um aspecto específico de Tiferet, que é a compaixão. Tiferet pode ser muitas coisas, inclusive Tiferet pode ser quem nós somos em essência. Mas esse ano a gente tem se baseado em uma das traduções possíveis para Tiferet, que é compaixão. Então, do que se trata uma persistência compassiva? Uma persistência compassiva. Como é que é esse aspecto da compaixão dentro da persistência? E eu vou usar o exemplo de vida de um dos meus mestres, o Guru Prem Singh Khalsa. Eu não estou falando nada, não estou expondo nada da vida dele, porque isso está na autobiografia dele. Então, isso inclusive não foi ele que me contou pessoalmente. Ele, em suma, tá na autobiografia dele. Esse é um cara incrível. Eu conheci o Guru Prem quando uma vez eu assisti um vídeo de um cara da Kundalini Yoga comparando a obra do Guru Nanak, que tá ligado a Kundalini Yoga, com a obra do Baal Shem Tov, que é o precursor do Hassidismo. E eu fiquei encantado, procurei esse cara, a gente começou a se falar. Eu cheguei uma época a ir estudar com ele. Ele mora em Los Angeles, onde ele também dá aula. E por que eu estou falando do Guru Prem Singh Khalsa? Porque na autobiografia do Guru Prem, ele conta que aos 20 e poucos anos de idade, ele era tipo campeão americano de ginástica olímpica. Dá pra gente entender o nível de persistência? Porque eu acho que para você ser um profissional de ginástica olímpica, você já precisa de muita persistência. Para você ser campeão da sua escola, da sua academia, precisa de mais ainda. Mano, o cara era campeão nacional de ginástica olímpica. E ele conta que ele era lindo por fora, mas era vazio por dentro. Ou seja, era uma persistência não compassiva com ele mesmo. Ele tinha um esforço enorme que ele fazia em prol de alguma coisa que não dizia nada para a alma dele. E como ele solucionou essa situação? Bom, ele se tornou um dos maiores mestres do mundo de Kundalini Yoga. É curioso, porque o Guru Prem Singh Khalsa, ele é judeu, viveu boa parte da vida dele em Los Angeles, perto daquelas... tem umas vizinhanças que tem muita comunidade judaica, e curiosamente é perto da onde o Yogi Bhajan tinha sediado o ashram dele, né? Aliás, o ashram está lá até hoje. É muito interessante ver o ashram perto das sinagogas, mas o Guru Prem Singh Khalsa, ele conta isso. Ele fala que sábado de manhã ele via o pessoal indo para sinagogas devidamente trajados e ele indo para o ashram também devidamente trajado, né? Um judeu que se tornou um grande mestre de Kundalini Yoga. Mas basicamente o Guru Prem Singh Khalsa, ele fez esse percurso de implementar a compaixão na persistência dele.
Porque ele continuou com uma disciplina corporal, que parece que é uma das coisas que ancora ele na vida, só que ele começou a fazer isso com propósito. Mais que a ginástica olímpica, o yoga, para ele, o Kundalini Yoga, foi o caminho que ele encontrou para desenvolver a atividade corporal que ele fazia e na qual ele tinha uma vocação para ser um grande mestre. Ele é um cara que aparece em documentários de yoga. Assim, parece que para essa coisa do corpo ele é muito bom, né? O cara era bom de ginástica olímpica, o cara era bom de yoga. Só que agora ele alimenta a alma dele também. Agora ele faz isso de uma maneira compassiva, que significa o quê? Significa muita coisa, significa respeitar os limites do corpo, etc. Mas ele já foi direto para o mais desafiador, ele foi respeitar mesmo a missão dele, o propósito dele. Ele viu que só a maestria com relação ao corpo que a ginástica olímpica trazia para ele não era o que ele buscava, embora ele tivesse muito aplauso. Quando a gente fala do aspecto compassivo da nossa persistência, vamos lembrar o seguinte: não existe persistência que seja saudável sem ser compassiva. Ponto, acabou. Qualquer disciplina que você vá se impor, ou que você vai tentar impor ao outro, que você vai tentar abraçar ou defender, ela não vai ser saudável se ela não for compassiva. Em todas as direções que a gente estuda aqui, a começar, se essa disciplina te violentar, possivelmente não seja o seu caminho, né? Uma coisa é ser difícil, uma coisa é doer, uma coisa é ser desafiadora, até aí tudo bem. Outra coisa é violentar valores nossos ou coisas... Não. Então, peraí. Será que eu quero persistir em algo que me violenta? Não quero. Agora, será que eu quero persistir em algo que violenta o outro? Também não. Será que a gente quer impor para os nossos alunos uma disciplina que de alguma maneira traumatize? Não, a gente não quer. Então, eu volto para o que eu falei. Para disciplina, e eu falei na verdade da persistência, para persistência ser saudável, ela precisa ser compassiva. Então a primeira coisa para a gente trabalhar, o aspecto que a gente trabalha hoje da nossa alma, né, da expressão da nossa alma, que é Tiferet, que a gente está trabalhando como compaixão, de Netzach, que a gente está trabalhando como a nossa capacidade de persistir naquilo que a gente acredita, né, com sabedoria. A primeira coisa isso é compassivo? Isso é compassivo? Essa disciplina, isso no qual eu estou persistindo, essa carreira que eu estou buscando, esse relacionamento que eu estou investindo, essa disciplina que eu estou abraçando, isso é compassivo com o todo? O todo significa, isso é uma coisa boa para o mundo? Eu estou abraçando uma coisa que não acrescenta nada ao mundo, ou pior ainda, Deus que nos livre, faz mal. Porque se não tiver essa compaixão com o todo, não vai ser saudável. É compassível com os outros, ou eu estou abraçando alguma disciplina que acaba prejudicando os outros? E é compassivo comigo? Porque quando a gente fica persistindo em coisas, né, quando que a gente persiste em coisas que não são compassivas com a gente? Geralmente, quando a gente está tentando ser algo que a gente não é. Como o Guru Prem fazendo ginástica olímpica, ao invés de ser um mestre de Kundalini Yoga, que é uma posição em que ele pôde revelar muito mais luz para o mundo. Ou também quando uma árvore de manga fica tentando ser uma roseira. Ela vai persistir em dar rosas, não vai dar rosas, e talvez ainda desperdice muita manga. Qual que é um belo trabalho de Tiferet, de Netzach para essa mangueira? É ela ser compassiva, nesse caso, com ela mesma. E o primeiro passo da compaixão é o quê? É o reconhecimento, ela reconhecer quem sou eu. O que eu quero nesse mundo? E se ela falar, caraca, eu sou uma mangueira, eu tenho muito a acrescentar como uma mangueira,
ela vai ter muito mais luz para revelar do que tentando dar rosas, porque ela não vai dar. Gente, vamos lá para os nossos exercícios, lembrando que a gente pode praticar nas coisas mais cotidianas. Por exemplo, aquele cara que está acostumado a contar muita piadinha, que chama muita atenção, é sempre engraçadinho, não sei o quê. Às vezes é legal, mas às vezes ele também interrompe o fluxo das pessoas. Isso também é um exercício de Tiferet de Netzach, já que ele gosta tanto de fazer as piadas, e de fato, às vezes as piadas dele são muito legais, as pessoas riem, ficam felizes, mas que tal ele perceber quando fazer, quando não fazer, se ele não está atrapalhando alguém, se ele não tá, alguém não está no meio do raciocínio e ele desvia a coisa. Percebe que nas coisas mais triviais do dia a dia a gente consegue trabalhar? Ou seja, você não precisa fazer esses exercícios que eu estou falando aqui, eu te sugiro, escolha um e aplique de uma maneira sua, pessoal, é seu exercício, você que vai fazer. Ou aplique literalmente como eu estou falando, também é uma opção sua. Vamos lá! Exercícios de Tiferet de Netzach em relação a Deus. O que é uma compaixão, um aspecto de compaixão da nossa resiliência, da nossa persistência, da nossa disciplina em relação a Deus. Vamos ver essa frase aqui. Eu vou falar a frase inteira porque a frase é muito boa, mas a gente vai ficar com a primeira metade dela. Essa frase do Rebbe de Lubavitch. Se você encontrou algo no mundo que precisa ser consertado e você sabe consertar, parabéns. Você acabou de encontrar um lugar do mundo que você pode elevar. Essa é a parte que a gente vai falar, tá? A segunda parte da frase também é boa. Ele fala, agora, se todo lugar que você olha no mundo você acha que precisa de conserto, então talvez quem precise de conserto é você. Também é boa. Mas vamos ficar com a primeira metade da frase, sobre encontrar lugares no mundo que precisam de conserto e efetivamente consertá-los. A começar pela nossa casa, a nossa mente, as nossas emoções, as nossas relações. Mas, por exemplo, você chegar em casa e dar uma arrumadinha na casa, como deixar a sua casa como um lugar mais apto a receber a Shekhinah, a presença divina, isso é um belo exercício de Tiferet, como compaixão, como equilíbrio, beleza, harmonia, de Netzach. O que a gente pode fazer para deixar o mundo mais bonito, o mundo mais digno de receber, seja lá o que for aquilo que a gente chama Deus, o transcendente, a espiritualidade? Se a gente conseguir encontrar caminhos bonitos, organizados, equilibrados, para que Deus se revele no mundo, como, por exemplo, arrumar sua sala, como, por exemplo, fazer um chazinho para alguém que você ama, como qualquer coisa que promova a harmonia, a beleza, que inclua a compaixão, pode ser um belo exercício para isso. Só que a gente faz com essa kavaná, com essa intenção. Qual intenção? A intenção de promover a harmonia, a beleza, a compaixão na nossa persistência em relação a construir nosso relacionamento com o divino. Exercício de Tiferet de Netzach em relação aos outros. Bom, gente, de novo, quando a gente fala de compaixão com relação aos outros, é um prato cheio. Se eu for escolher um exercício, por exemplo, o meu, eu vou escolher esse aqui. Você escolhe o que você quiser. Mas esse aqui eu sei que é muito bom. É o seguinte, uma pequena dose extra de paciência com as pessoas que mais nos irritam, sem brincadeira, pode abrir a porta para pequenos milagres ou para grandes milagres. Ou para grandes milagres. Sabe aquela pessoa que te enche uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes? Ok. Tem várias coisas com relação a Gevurah, tem muita coisa para, como lidar com essas pessoas. Eu não acho que as pessoas também têm o direito de ficar tentando invadir as nossas emoções ou perturbar a nossa cabeça. Isso é uma outra história. Eu só estou falando assim, com relação a Tiferet de Netzach. Você tem um aluno que você gosta muito, que você vê que é uma
alma elevada, uma boa pessoa, mas é chato e te atormenta e é inconveniente e te interrompe. Um belíssimo exercício de Tiferet, de Netzach, é você segurar a onda um pouco mais, conseguir não estourar com esse cara. E se precisar falar com ele, chamar ele num canto e falar só você e ele, sem expor ele. Esse é um belo exercício de persistência. E claro, você promove a harmonia, beleza com isso. E já que estamos falando de compaixão, finalmente, exercício de Tiferet de Netzach com relação a nós mesmos. Eu sugiro que a gente se inspire na história do Guru Prem. Quais são as disciplinas que a gente abraça de uma maneira que mais estão nos violentando, do que jogando ao nosso favor, jogando a favor da expressão da nossa alma? Gente, dia 15 a gente vai fazer um tributo, um estudo a um grande mestre da alma, Rav Shimon Bar Yochai, a quem é atribuído o Zohar, essa literatura tão importante para Kabbalah. Vai ser dia 15, agora de maio, 15/5, às 18h30. Quem quiser, se inscreve, porque vai ser ao vivo, via Zoom, assim a gente consegue se ver. Clica aí no link na descrição do vídeo, que a Alba entra em contato com vocês. Kabalaemportuguês.com, CABALA em português.com. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, dá um like. Sobretudo, se você conhece alguém que pode se beneficiar desse tipo de estudo, compartilha e vem conhecer mais a Kabbalah. Ai, 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 ai. Que a gente consiga persistir na beleza, na harmonia, no equilíbrio e na compaixão. Lá, lá, lá. Até amanhã! Shalom, Uvrachá! No dia 15 de maio, quinta-feira, 18h30, nós vamos fazer uma celebração, uma aula aberta de Lag BaOmer. Se você quiser participar com a gente, você pode se inscrever gratuitamente no site cabalaemportuguês.com.